A diferença entre a dona do prédio de 58 anos e eu, um jovem endividado de 20, o tabu, as emoções reprimidas. Qual seria o motivo que a fazia trancar a porta 5 vezes ao dia? No instante em que seus olhares se cruzaram, uma tensão de tirar o fôlego pairou no ar. Entre a excitação e o medo, o desejo e a responsabilidade, seriam eles capazes de abrir seus corações? Agora, a história que ultrapassa esse tabu começa. Naquela manhã, Dona Helena, a proprietária de 58 anos, trancou a porta com mais firmeza do que o habitual, 5 vezes ao dia. Em seus gestos, havia uma mistura de determinação e uma estranha tensão. Ao som de passos vindo de fora, seu coração, por algum motivo, acelerou. Foi exatamente nesse momento que o jovem de 20 anos, endividado, parou diante da porta. Seu olhar ia além da simples curiosidade. Parecia atraí-la, com uma força incompreensível. O ar sutil que se sentia pela fresta da porta, o olhar que se roçava de leve, a tensão que se trocava sem palavras. Havia algo inexplicável entre os dois. Dona Helena sentia desconfiança em relação ao jovem, mas ao mesmo tempo sentia-se atraída por um charme que não conseguia ignorar. No momento em que a ponta dos dedos dele tocou a porta, uma sensação como uma breve corrente elétrica percorreu todo o seu corpo. Aquela tensão sutil sugeria a possibilidade de um encontro que iria além do casual, podendo se infiltrar profundamente na vida um do outro. O jovem endividado, apesar das roupas desalinhadas, tinha nos olhos uma mistura de confiança inabalável e rebeldia. No início, Dona Helena o considerava apenas um problema, mas, estranhamente, sua presença abalava sua rotina. O motivo para trancar a porta 5 vezes ao dia, o segredo decisivo, ainda ninguém sabia. Nem mesmo a própria Dona Helena compreendia totalmente a razão. Apenas sentia uma misteriosa expectativa florescer em um canto de seu coração. Quando ele parou por um momento em frente à porta, uma tensão estranhamente calorosa pairou no ar. O olhar trocado em silêncio, o momento em que as pontas dos dedos pareciam se tocar, e o silêncio em que reconheciam profundamente a presença um do outro. Eles não conseguiam desviar o olhar, mas hesitavam em dar o próximo passo. A razão era simples. Não era o desejo, mas uma incompreensível cautela e um senso de responsabilidade que os prendiam. Dona Helena não fazia a menor ideia do segredo avassalador que o jovem endividado carregava. Mas, intuitivamente, sentia que aquilo tinha o potencial de abalar sua vida. Cada vez que trancava a porta, percebia que estava mudando aos poucos. E o jovem, estimulando simultaneamente sua cautela, sua expectativa e seu medo, se aproximava cada vez mais. Naquele momento, uma fresta de luz vazou pela porta, e as sombras dos dois se sobrepuseram levemente. Em meio a um ar onde o tabu e a curiosidade, a expectativa e a ansiedade se entrelaçavam de forma complexa, o mundo pareceu parar por um instante. Quem falaria primeiro? Ou quem desviaria o olhar? Ambos, prendendo a respiração, esperavam pelo desfecho daquela tensão. No último instante, Dona Helena fechou a porta levemente, mas sentiu um tremor sutil permanecer na ponta de seus dedos. O jovem, ao se virar, sentiu uma parte de seu coração pesar a cada passo que dava. Não era um simples encontro, mas o início de uma história que abalaria a vida de ambos, testaria tabus, e da qual não se poderia desviar o olhar por um único momento. A distância entre eles era próxima e, ao mesmo tempo, distante. No exato momento em que tudo estava prestes a começar, a cena termina com uma tensão que parece congelar a tela, deixando os espectadores prendendo a respiração à espera do que viria a seguir. Após a porta se fechar, Dona Helena soltou um longo suspiro, permanecendo perto da entrada. Mesmo naquele breve instante, a presença dele não saía de sua mente. O jovem endividado recuou um passo, mas seu olhar ainda estava fixo nela. No olhar trocado sem palavras, os sentimentos de ambos eram evidentes. Cautela, curiosidade e uma atração proibida se misturavam, criando uma tensão que parecia palpável até mesmo do outro lado da tela. Ele apontou para a porta e, com uma expressão ao mesmo tempo brincalhona e séria, disse: Dona Helena,
Quantas vezes a senhora vai trancar a porta hoje? Sua voz era baixa, mas tinha uma força que ressoava no fundo da alma. Dona Helena ficou momentaneamente sem palavras. Mordendo os lábios como se contivesse um sorriso, respondeu: Isso é algo que eu decido, não é? Mesmo naquela frase curta, sua ansiedade e excitação se cruzavam. Quando o olhar dele pousou sobre ela, sentiu um aperto estranho no peito. Os dois se dirigiram juntos para o elevador. O espaço era apertado, mas o ar parecia ainda mais denso. Cada vez que suas mãos se roçavam por acaso, ou seus braços se sobrepunham ao fingir pegar um documento, os corações de ambos batiam tão rápido que mal conseguiam respirar. Ela, sem perceber, recuava o corpo ligeiramente, mas ele não parava de se aproximar. Este prédio sempre foi tão silencioso assim? Ele perguntou em voz baixa. Em sua voz havia curiosidade e, ao mesmo tempo, uma tensão oculta, esperando pela reação dela. Dona Helena deu um sorriso curto e respondeu: É silencioso, sim. Mas hoje está um pouco diferente. Seus olhares se encontraram por um instante. E nesse momento, ficaram tão próximos que suas respirações quase se tocaram. Mesmo sem palavras, conseguiam entender as emoções que fervilhavam no coração um do outro. Ele parou por um momento e a observou. A ponta de seus dedos tocou o braço dela por acaso e depois se afastou lentamente. Dona Helena sentiu o coração disparar, mas baixou os olhos e fingiu naturalidade. No entanto, a ponta de seus dedos também tremia sutilmente, lembrando-se do toque dele. Existia uma regra peculiar entre os dois. Queriam se aproximar, mas ao mesmo tempo, um desejo de proteger um ao outro coexistia. Ninguém ousava dar o primeiro passo, explorando-se apenas com olhares, gestos e sorrisos curtos. Essa tensão se acumulava, pesada, mas secreta. Quando a porta do elevador se abriu e saíram, Dona Helena olhou por um instante para a entrada do prédio. O jovem endividado, ao seu lado, recuou um passo, mas não desviou o olhar. Ambos sabiam do tabu entre eles, mas se entregavam à força que inevitavelmente os atraía. Será que a senhora aceitaria um café? Sua voz tremeu um pouco, mas nesse tremor havia uma expectativa que não podia ser escondida. Dona Helena hesitou por um momento. Algo se moveu no fundo de sua alma. Uma parte dela queria manter a distância, mas outra sentia uma atração que a impedia de recusar o convite. Finalmente, ela sorriu baixo e respondeu: Claro, só um momento. Os dois entraram em uma pequena cafeteria. O espaço era aconchegante, e o ruído ambiente destacava ainda mais a tensão entre eles. Mesmo sentados em silêncio, um de frente para o outro, cada vez que as pontas dos dedos se tocavam na mesa ou os pulsos se roçavam ao pegar a xícara de café, os batimentos cardíacos aceleravam. Quando seus olhares se encontravam, seguiam-se momentos em que pareciam compartilhar emoções sem palavras. Lendo as expressões um do outro e sentindo suas respirações, os dois se aproximavam sem perceber. Mas, ao mesmo tempo, a distância da realidade e o peso da responsabilidade os prendiam. Em uma parte de seus corações, a emoção excitante estava à beira de explodir. Mas o tabu e as barreiras da realidade reprimiam essa paixão. Naquela tarde, ao saírem da cafeteria, seus olhares demoraram a se desgrudar. O jovem endividado acenou brevemente e se virou, e Dona Helena, trancando a porta mais uma vez, dirigiu-se para casa. No entanto, no fundo de seu coração, permaneceu a sensação de que o encontro de hoje não fora uma simples coincidência. Ambos sabiam. Essa atração não era um sentimento simples, e nos dias que viriam, se tornaria mais profunda e complexa. Assim, o dia terminou e os dois se separaram sem se tocarem. Mas a presença um do outro ficou gravada em suas mentes e corações, e a tensão para o próximo encontro continuava a queimar. A emoção de ultrapassar ou não o tabu, o calor do sentimento um pelo outro, o desejo transmitido sem palavras. No momento em que tudo estava prestes a começar, o espectador prende a respiração, esperando pelo que virá a seguir. Depois de saírem da cafeteria, os passos dos dois os levaram naturalmente a um beco em frente ao prédio. Na rua, onde a luz do entardecer se estendia,
Suas sombras se sobrepuseram. Dona Helena diminuiu o passo, tentando reprimir a emoção que subia do fundo de seu coração. O jovem queria se aproximar mais, mas ao mesmo tempo sentia aquela barreira e parava. Faz tempo que não fico tão tenso em um dia. Sua voz era baixa e suave, mas em seu olhar se entrelaçavam a curiosidade proibida e a expectativa. Dona Helena, desviando o olhar, murmurou: "Eu também, um pouco." Mesmo sem terminar a frase, a forte emoção era sentida nela enquanto recuperava o fôlego. O sentimento um pelo outro subia mais rápido que as palavras. Naquele momento, a ponta dos dedos dele roçou em seu braço. Foi um toque não intencional, mas ambos estavam plenamente conscientes daquele instante. Dona Helena recuou o corpo ligeiramente, sentindo o coração bater como se fosse explodir. Ele engoliu em seco e baixou a mão lentamente. Apenas aquele pequeno contato levou suas emoções ao limite. "Dona Helena, por acaso?" Ele começou a falar, mas parou novamente. Ambos se olharam em silêncio, lendo no fundo de seus corações o anseio e o medo. Não imaginavam que equilibrar o desejo de se aproximar e a barreira que não deveriam cruzar seria um momento tão difícil. Dona Helena parou por um instante no canto do beco. O vento balançou levemente seus cabelos e o olhar do jovem a seguia. Enquanto uma parte de seu coração ardia, ela pensava nas barreiras da realidade. A diferença de idade, as responsabilidades, a situação dele. Tudo isso a fazia hesitar. Mas, quanto mais tentava superar essa barreira, mais intenso se tornava o sentimento proibido. "Por que meu coração está tão confuso?" Ela murmurou baixo. Ele se aproximou um passo e ouviu suas palavras em silêncio. Apenas com o olhar transmitiam seus sentimentos, e entre eles existia algo mais forte que as palavras. No final do beco, ele parou por um momento e a olhou. "Será que estou sendo apressado demais?" Sua pergunta era sincera, mas ao mesmo tempo não escondia o anseio que sentia. Dona Helena baixou a cabeça por um instante, mas seus olhos continham uma luz vacilante. Entre os dois, inúmeras palavras já não eram necessárias. O momento em que as pontas dos dedos se tocaram sobre a mesa, o encontro de olhares sufocante no beco, o breve sorriso compartilhado na cafeteria, tudo revelava o coração um do outro. Eles se sentiam atraídos, mas ao mesmo tempo havia uma barreira que os reprimia. "Então, a senhora vai voltar para casa por agora?" Ele baixou a voz e se aproximou. A uma distância em que suas respirações pareciam se misturar, ela recuou o corpo ligeiramente, mas seu olhar ainda estava direcionado a ele. "Sim, mas amanhã." As palavras de Dona Helena terminaram de forma vaga. Nelas havia uma clara expectativa e, ao mesmo tempo, a vontade de se controlar. Eles ficaram parados por um momento, olhando um para o outro. As pontas dos dedos se tocaram novamente. Desta vez, foi um toque intencional, mas ninguém se moveu primeiro. Apenas aquele pequeno contato foi suficiente para que a paixão em seus corações chegasse ao limite. A situação em que ambos se queriam, mas ao mesmo tempo, não conseguiam acelerar o ritmo da atração. Aquela tensão sutil preenchia o beco. "Dona Helena." A voz dele tremeu baixo. Ela recuperou o fôlego. Fechou os olhos por um instante, depois os abriu e recuou do final do beco. Mas, mesmo nesse recuo, o sentimento entre os dois se aprofundava. Um lado tentando manter o tabu, o outro tentando reprimir o desejo, e, ao mesmo tempo, o momento em que confirmavam o sentimento um pelo outro. Quando seguiram por caminhos separados, o que restou entre eles foi como uma promessa silenciosa, a premonição de que um dia poderia chegar o momento de ultrapassar esse tabu. A chama gravada no fundo de seus corações não se apagou. Pelo contrário, ardia cada vez mais forte. Ao voltar para casa, Dona Helena fechou a porta e sentiu a ponta de seus dedos. O eco daquele toque permaneceu por muito tempo. Em seu coração, a presença dele ainda fervilhava. O jovem, a caminho de casa, também sentia o coração agitar-se ao lembrar de sua expressão e olhar. A distância inalcançável, o sentimento incompreensível, a atração proibida. Com tudo isso entrelaçado,
Os dois voltaram para suas vidas, mas sabiam que aquele breve momento compartilhado no beco se tornaria o centro de toda a história que estava por vir. O desejo incontrolável, a responsabilidade que reprime, o anseio silencioso um pelo outro. A história deles estava apenas começando, e no próximo encontro enfrentariam uma tensão e emoções ainda mais profundas. A noite avançava, e no beco em frente ao prédio, mesmo na escuridão, a luz de um poste de rua os envolvia. Dona Helena parou os passos que a levariam para casa. No fundo de seu coração, o olhar do jovem ainda a prendia. Ele se aproximou um passo, depois parou. Como se lessem a mente um do outro, sem precisar de palavras, o ar no espaço se tornava cada vez mais elétrico. Que dia estranho! De verdade sua voz era baixa e suave, mas abalava suas emoções como um sussurro ao pé do ouvido. Ela o encarou por um momento e, após uma breve pausa para respirar, respondeu em voz baixa: sim. Sem que eu percebesse, meu coração vacilou. Assim que essas palavras foram ditas, o ar no beco ficou ainda mais pesado. O tabu e o anseio um pelo outro preenchiam o espaço, apenas com o olhar. Pareciam compreender um ao outro até o fundo da alma. Queriam estar perto, mas ao mesmo tempo havia uma barreira interna que os impedia, um instinto de proteção mútua. Naquele momento, a ponta dos dedos dele tocou seu pulso, sem querer. Foi um instante muito breve, mas ambos sentiram aquele toque com intensidade. Ela recuou o corpo ligeiramente, mas sentiu aquela sensação elétrica no fundo de seu coração. Ele baixou a mão lentamente, mas em sua mente já não conseguia soltá-la. Dona Helena. Sua voz era quase um sussurro. Ela sentiu o coração agitar-se e encarou seu olhar. Naqueles olhos havia uma mistura de confusão, desejo e medo. Ela também sentiu algo tremer dentro de si, mas se conteve e murmurou baixo: não deveríamos sentir isso. Eles pararam o movimento de se aproximar, recuperaram o fôlego e se olharam. Trocaram emoções apenas com o olhar e a respiração, sem uma única palavra. O beco estava silencioso, e sob a luz do poste, suas sombras se sobrepunham vagamente. O espaço era apertado, mas dentro dele, a tensão emocional estava prestes a explodir. Será que, sem que eu soubesse, você... Ele não conseguiu terminar a frase, sua voz falhando. Ao ouvir aquilo, ela prendeu a respiração, fechou os olhos lentamente e, ao abri-los, respondeu: sim, aconteceu o mesmo comigo. Essa única frase pareceu quebrar todas as barreiras, e o ar se tornou elétrico, vibrante. Sem necessidade de palavras, seus corações já estavam muito mais próximos. As pontas dos dedos se tocaram novamente, mas desta vez, por mais tempo, de forma mais intencional. No entanto, ninguém se moveu primeiro, tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Eles se inclinaram um pouco um em direção ao outro. A uma distância em que as respirações se misturavam, no momento em que as pontas dos dedos se sobrepunham levemente, uma emoção quente agitou o fundo de seus corações. Medo e desejo se misturavam enquanto sentiam um ao outro, mas as palavras eram desnecessárias. Tudo era transmitido pelo olhar. Será que podemos ficar assim, tão perto? Sua voz tremeu, mas era suave como um sussurro. Ele fechou os olhos por um momento e, lentamente, olhou para ela novamente, respondendo: não sei, mas é a primeira vez que sinto algo assim. Naquele momento, o vento balançou levemente os cabelos dela, e a ponta dos dedos dele tocou seu pulso novamente. Desta vez, foi intencional. Ambos prenderam a respiração, sentindo uma chama arder em seus corações. O sentimento um pelo outro estava prestes a explodir, mais rápido que as palavras, e todo o espaço se encheu de tensão. Eles se olharam e se aproximaram mais, mas, ao mesmo tempo, sentiram um limite, tão perto que podiam sentir a respiração e o calor um do outro. Mas as barreiras da realidade e a responsabilidade os detinham. Aquele espaço parecia suspenso no tempo, preenchido apenas pela tensão dos dois. Dona Helena. Agora. Sua voz era baixa e séria. Ela baixou os olhos e, por um instante, levantou o olhar para encontrar o dele.
Naqueles olhos havia a coragem de cruzar o tabu e, ao mesmo tempo, o medo. As pontas de seus dedos se encontraram novamente. Desta vez, por mais tempo, mais suavemente. A corrente elétrica sentida no fundo de seus corações foi o que amplificou suas emoções. No entanto, ninguém se moveu primeiro. A distância, tão próxima, mas ainda sem um toque completo, tornava seus sentimentos ainda mais ardentes. Eles permaneceram no final do beco, sentindo a presença um do outro, em silêncio. Trocaram apenas olhares, explorando-se mutuamente em seus corações. Respiração, pontas dos dedos, olhar. Tudo parecia ser transmitido. Um sentimento mais forte que as palavras, uma tensão que testa o tabu e um anseio secreto um pelo outro. Ela sussurrou baixinho. Esse sentimento. Nós dois estamos sentindo, não é? Ele fechou os olhos lentamente e respondeu em voz baixa. Sim, estou sentindo. Mas é tão forte que ainda... Assim que ele terminou de falar, os dois sentiram o calor de seus corações, mas suas mãos apenas se roçaram por um momento, reconhecendo o limite que os impedia de se aproximar. Apenas com aquele breve contato e olhar, todas as emoções em seus corações chegaram ao limite. Assim, o beco ficou em silêncio e os dois permaneceram parados, recuperando o fôlego, sem se tocarem. Mas o espectador sente claramente. Naquele momento, os corações dos dois já eram um, e uma energia emocional, prestes a explodir, preenchia o espaço. A noite avançou, e as gotas de chuva batiam na janela, criando um ritmo suave. Dona Helena diminuiu a luz da sala e olhou para fora. As luzes da cidade brilhavam na chuva, destacando ainda mais seu coração, um emaranhado de tensão e excitação. O jovem já estava dentro de sua casa. No momento em que a porta se fechou, pareceu que toda a distância e as emoções reprimidas haviam desaparecido. Ao se olharem, as palavras não eram necessárias. Apenas com a respiração e o olhar, os sentimentos do fundo de seus corações eram transmitidos. Ele se aproximou um pouco mais dela, e ela também deu um passo à frente. O som das gotas de chuva na janela, o barulho distante dos carros, tudo parecia pertencer apenas ao mundo dos dois. Será que podemos ficar assim tão perto? Ela sussurrou baixo. A respiração dele roçou em sua orelha, abalando-a até a alma. Ela assentiu levemente com a cabeça. Agora. Não precisamos mais nos conter. Naquele momento, suas mãos se encontraram naturalmente. No início, foi um toque desajeitado, mas logo o desejo e a expectativa um pelo outro foram transmitidos pelas pontas dos dedos. Eles ficaram parados, de mãos dadas, sentindo a presença um do outro em silêncio. O coração batia rápido e o ar vibrava como uma corrente elétrica. A respiração dela tocou seu ombro de leve. O coração dele também reagiu a cada pequeno movimento dela, batendo devagar, mas com intensidade. Só de estar aqui, assim, já é o suficiente. Sua voz era baixa, mas firme, e continha uma sinceridade profunda. Eles se inclinaram um pouco um em direção ao outro. No momento em que seus corpos se tocaram, um calor envolveu todo o seu ser. Mas não foi um simples contato. Foi um momento em que seus corações, medos, expectativas, todas as emoções pareciam conversar através do corpo. A ponta dos dedos do jovem envolveu o braço dela, e ela se inclinou levemente, aninhando-se em seu abraço. Parece até que o tempo parou, ela sussurrou baixo. O toque dele a envolveu, confirmando silenciosamente seus sentimentos. A sensação de suas respirações se fundindo, o calor transmitido pelas pontas dos dedos, a confissão silenciosa do corpo. Naquele momento, o mundo parecia existir apenas para os dois. Quando ela fechou os olhos e se entregou ainda mais ao seu abraço, os braços dele a envolveram suavemente. Suas respirações se encontraram e, lentamente, sentindo o calor um do outro, toda a repressão e tensão se dissiparam. Esse sentimento é tão intenso, sua voz tremeu, mas estava, ao mesmo tempo, cheia de excitação. Eles se olharam e sorriram. De frente um para o outro, em silêncio, as pontas dos dedos se tocaram novamente, e as respirações se misturaram.
A atmosfera suave e profunda criada pela chuva e pela luz do poste intensificou ainda mais seus sentimentos. O som dos batimentos cardíacos um do outro, o movimento lento das mãos, o leve roçar das bochechas e dos ombros, tudo despertava os sentidos e amplificava as emoções. Agora, podemos ser sinceros, não é? Sua voz tremeu baixo, mas havia uma determinação nela. Ela fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Sim, agora podemos. Naquele momento, seus corpos se sobrepuseram levemente. Mão com mão, ombro com ombro, respiração com respiração. Eles confirmaram silenciosamente os sentimentos que sentiam. Apenas com aquele breve contato, todo o desejo e anseio em seus corações pareciam prestes a explodir e, ao mesmo tempo, se dissolver suavemente. Eles se olharam e, muito lentamente, de mãos dadas, se moveram. Apenas com o olhar, liam a profundidade de seus corações, envolvendo um ao outro. Na atmosfera criada pela chuva e pela luz suave, uma conversa silenciosa continuou. Vou me lembrar deste momento para sempre, ela sussurrou. A ponta dos dedos dele envolveu a mão dela, respondendo em silêncio. Eu também. Eles aproximaram seus rostos lentamente, desfrutando do momento em que suas respirações se misturavam. O coração transmitido sem palavras, o calor da emoção, todos os sentidos que sentiam a presença um do outro, tornaram aquele momento especial. Ele tocou levemente os cabelos dela com a ponta dos dedos, e ela, apoiada em seu ombro, recuperou o fôlego, sentindo as emoções que jorravam do fundo de sua alma. Naquela noite, os corpos e as almas dos dois sussurraram um para o outro. Pontas dos dedos com pontas dos dedos, ombro com ombro, respiração com respiração. Eles transmitiram seus sentimentos em silêncio, e todo o espaço abraçou aquela tensão e emoção ardente. O som suave da chuva, a iluminação branda, até mesmo o som de seus corações. Tudo se harmonizou, criando uma atmosfera da qual era difícil desviar o olhar por um único momento. Por fim, eles se olharam, sem soltar as mãos. No olhar, todas as palavras foram transmitidas, e a emoção que ressoava no fundo de seus corações os envolveu completamente. Naquele momento, o espaço dos dois era inteiramente deles, como se estivesse completamente separado do mundo exterior. Assim, a noite avançou, e os dois, apoiados um no outro, compartilharam seus corações com respiração e calor, continuando uma conversa silenciosa. Apenas com aquele breve contato, olhar e respiração, tudo foi transmitido, e eles, sentindo um ao outro, se dissolveram suavemente no fundo de seus corações. Esta noite foi mais do que um simples contato. Foi um momento em que seus corações e corpos sussurraram, liberando de uma só vez as emoções reprimidas por tanto tempo. Enquanto recuperavam o fôlego e sentiam o calor um do outro, eles se entregaram completamente, aceitando plenamente o novo sentimento que acabara de começar. Quando o amanhecer começou a clarear, a chuva parou, mas do lado de fora da janela, a rua ainda estava molhada, e as luzes brilhavam. Dona Helena estava sentada no sofá da sala, enrolada distraidamente em um cobertor, relembrando a noite anterior. Ao fechar os olhos, o olhar dele, o momento em que as pontas dos dedos se tocaram, o instante em que suas respirações se sentiram, tudo se repetia em sua mente. A emoção que fervilhava no fundo de seu coração agora se assentava, silenciosa, mas forte. Ela suspirou e cobriu o rosto com as mãos. Isso é amor? Ou apenas um desejo passageiro? Perguntas intermináveis surgiam em sua mente. O coração estava confuso e o peito ainda ardia, mas a realidade ainda os barrava. A diferença de idade, a responsabilidade, o olhar da sociedade, tudo pesava sobre o coração de Dona Helena, mas ao mesmo tempo, a atração pelo jovem se tornava cada vez mais nítida. Enquanto isso, o jovem estava sentado em silêncio, em um quarto do outro lado da casa, onde ela não podia vê-lo. Passava os dedos pela mesa, remoendo as memórias da noite anterior. O momento em que as pontas dos dedos se tocaram, o instante em que as respirações se sobrepuseram, tudo permanecia gravado no fundo de seu coração. Ele percebeu que o que sentia não era mera curiosidade,
mas um sentimento sincero por ela. No entanto, ao mesmo tempo, sabia como era perigoso expressar esse sentimento. A sala estava silenciosa, preenchida apenas pela luz fraca que entrava pela janela e pelo brilho deixado pelas marcas de chuva. Os dois ficaram sentados, um de frente para o outro, em silêncio por um momento. Apenas com o olhar, o calor e a excitação da noite anterior ainda permaneciam, mas as palavras não saíam. Instintivamente, sabiam o que deveriam ou não dizer um ao outro. Dona Helena se enrolou mais no cobertor e murmurou baixo: "Por que meu coração está tão pesado e ao mesmo tempo tão excitado?" Suas palavras eram para si mesma, mas ao mesmo tempo chegaram até o jovem. Ele recuperou o fôlego e a olhou. Em seu olhar havia uma mistura de preocupação, desculpa e um anseio que ainda não havia desaparecido. Nesse momento a campainha tocou. Ambos se assustaram e se olharam. Uma visita tão cedo pela manhã era algo inesperado. Quando Dona Helena abriu a porta com cautela, uma figura inesperada estava parada ali. Era sua amiga de longa data e também a administradora do prédio, mas em seu olhar havia uma tensão inexplicável. "Bom dia, Dona Helena. Vim falar sobre algo importante." A voz da amiga era calma, mas havia um peso nela. Dona Helena hesitou por um momento, sentindo uma profunda ansiedade em seu coração. O jovem recuou um pouco, mas não tirou os olhos da amiga. Naquele instante, o ar no cômodo voltou a ficar tenso. A amiga respirou fundo e continuou em voz baixa: "Ontem à noite, tivemos um problema com o prédio. Surgiu uma situação que precisa ser resolvida com urgência." As palavras eram simples, mas Dona Helena e o jovem ficaram tensos simultaneamente. Sentiram como se a barreira da realidade tivesse sido colocada diante deles novamente. Por mais profundo que fosse o sentimento um pelo outro, os problemas externos não podiam ser ignorados. Dona Helena pensou por um momento e disse em voz baixa: "Entendido. Vou cuidar disso imediatamente." Quando a amiga saiu, o silêncio voltou a reinar no cômodo. Mas desta vez havia uma emoção estranhamente complexa, diferente da noite anterior. Uma mistura de excitação, responsabilidade e incerteza se formava no fundo de seus corações. O jovem se aproximou e segurou a mão dela levemente. Ao toque dos dedos, o calor da noite anterior reviveu. "Dona Helena, a noite de ontem não é algo que eu queira esquecer. Pelo contrário, está gravado no fundo do meu coração." Sua voz era baixa, mas cheia de sinceridade. Dona Helena fechou os olhos por um momento, recuperou o fôlego e colocou a mão sobre a dele. "Eu também não quero esquecer. Meu coração está pesado, mas ao mesmo tempo em paz." Sem palavras, seus corações se comunicaram. A presença um do outro era mais profunda que qualquer palavra. Eles ficaram parados por um momento, olhando um para o outro sem soltar as mãos. Na luz da manhã, no brilho das gotas de chuva na janela e no ar silencioso do cômodo, o calor e a emoção da noite anterior se assentavam calmamente. Mas, mesmo naquela paz, ainda havia sentimentos não ditos e incertezas. "Isso é amor? Ou uma fuga?" Dona Helena sussurrou baixo. Ele pensou por um momento e respondeu lentamente: "Não sei. Mas o que sinto é real. Neste momento com você, meu coração se sente incrivelmente vivo." Eles seguraram as mãos com firmeza, recuperaram o fôlego e se olharam. O sentimento compartilhado em silêncio, a sinceridade transmitida pelas pontas dos dedos e pelo olhar, tudo aprofundou ainda mais seus corações. Como a rua após a chuva, o fundo de seus corações também se acalmava, mas permanecia quente. E por fim, Dona Helena sorriu levemente e disse: "Precisamos nos conhecer melhor. Nada disso acabou." O jovem assentiu, sem soltar a mão dela. "Sim, vamos nos conhecer, aos poucos, juntos." Assim, a manhã raiou, e os dois, apoiados um no outro, continuaram uma conversa silenciosa. O calor e a emoção da noite anterior e a realidade da manhã se misturaram, aprofundando ainda mais o relacionamento deles. No momento em que a realidade e a emoção, dois mundos, coexistiam, eles ainda não conseguiam dizer tudo, mas o sentimento um pelo outro já estava muito mais forte do que antes.
A manhã raiou, e a luz do sol entrava suavemente pela janela. Dona Helena estava sentada no sofá da sala, observando a luz do sol que se infiltrava pelas cortinas. No fundo de seu coração, a emoção da noite anterior ainda ressoava, mas essa ressonância agora se transformara em uma paz serena, não em confusão. O coração ainda batia rápido, mas o ritmo não era de medo, mas de excitação e segurança. O jovem, recuperando o fôlego, sentou-se ao lado dela. As pontas dos dedos se tocaram naturalmente, a uma distância em que sentiam o calor um do outro. Eles se olharam em silêncio, relembrando a noite anterior. Apenas com o olhar, conseguiam transmitir todas as emoções. O rosto dela, com um sorriso suave, aqueceu o fundo do coração dele. Esta manhã, está tão pacífica, sua voz era baixa e suave, mas continha uma profunda sinceridade. Ela assentiu por um momento e colocou a mão sobre a dele. Sim, talvez essa paz seja o que precisamos. Eles seguraram as mãos com firmeza, sentindo a presença um do outro em silêncio. Toda a tensão, a excitação, todas as ondas de emoção da noite anterior agora se assentavam calmamente. Mas, mesmo nessa calmaria, a atração e o amor um pelo outro permaneciam nítidos. Então, daqui para frente, vamos devagar, juntos. Suas palavras soaram como uma decisão inabalável. Ela fechou os olhos por um momento, recuperou o fôlego e sorriu baixo. Sim, juntos, nenhum caminho me assusta. Naquele momento, eles se aproximaram mais. Em silêncio, de frente um para o outro, tocaram as testas levemente. Não os lábios, mas naquele toque quente, havia um amor e uma confiança mais profundos que qualquer palavra. O som dos batimentos cardíacos um do outro, a sensação do toque nas pontas dos dedos e nos ombros, a promessa transmitida no olhar. Naquele instante, o mundo parecia existir apenas para os dois. A luz do sol entrava pela janela, iluminando suavemente o cômodo. Ele recuperou o fôlego, envolveu a mão dela e disse: "Este tempo que passamos juntos, cada momento, é precioso. Quero continuar vivendo assim, sentindo um ao outro." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. "Eu também. Com você, sinto uma paz profunda no coração." Eles, de mãos dadas, saíram lentamente da sala e foram para a varanda. O ar de fora era fresco, e o barulho da cidade se ouvia suavemente à distância. Sentindo o calor e a respiração um do outro, permaneceram no parapeito da varanda, sem soltar as mãos. Sob a luz do sol, olharam um para o outro, refletindo silenciosamente sobre as emoções da noite e da manhã. "Então, este é realmente o nosso começo", ele sussurrou baixo. Ela inclinou a cabeça levemente e encontrou o olhar dele. "Sim, vamos nos conhecer melhor e caminhar devagar." Os dois sentiram uma promessa em seus olhares. Sem palavras, todas as emoções já haviam sido compartilhadas. Por um momento, em silêncio, olharam um para o outro, compartilhando seus corações. Não os lábios, mas tocando as testas levemente, de mãos dadas, confirmaram seus sentimentos com a respiração e o calor. O momento em que toda a paixão da noite e a paz da manhã se uniram. Nesse momento, Dona Helena soltou uma pequena risada. "É incrível pensar que temos este momento só nosso." Ele apertou a mão dela levemente. "Eu também. Mas agora posso acreditar, com você." Sob a luz do sol, as sombras dos dois se uniram. Pontas dos dedos, ombros, olhar. Cada contato transmitia emoções suavemente, e a paz e a felicidade que ressoavam no fundo de seus corações se espalhavam. Não havia mais medo, nem confusão. Apenas o sentimento um pelo outro e o futuro que caminhariam juntos. Eles ficaram por um momento na varanda, de mãos dadas, olhando um para o outro. No olhar, o amor sussurrava, e toda a tensão e conflito se dissipavam serenamente. Confirmando seus corações em silêncio, os dois entraram lentamente e se sentaram no sofá da sala. Com a cabeça apoiada no ombro um do outro, sentiram uma profunda paz. "Nossa história realmente acabou?" ela perguntou baixo. Ele a olhou por um momento e sorriu suavemente. "Não é o fim, é o começo. Um começo juntos." Eles se olharam,
de mãos dadas em silêncio, sincronizando a respiração. A paz e o amor sentidos no fundo de seus corações preenchiam suavemente o cômodo. A emoção transmitida pela testa e pelas pontas dos dedos, em vez dos lábios, permaneceu no coração, mais profunda e duradoura que as palavras. Os dois, sentindo plenamente a presença um do outro, estavam prontos para caminhar juntos na vida que acabara de começar. Sob a luz do sol, as sombras dos dois se tocaram, e naquele calor e respiração, o espectador pode sentir um final tão belo e delicado que chega a marejar os olhos. Amor, excitação, responsabilidade, paz. Tudo se harmonizou em um momento, e os dois, confirmando seus sentimentos, criaram juntos uma memória que permaneceria para sempre em suas vidas. Se você ficou curioso com esta história, clique nos botões de curtir e inscrever-se agora mesmo. Ative as notificações para ser o primeiro a receber novas histórias toda semana. Deixe sua opinião nos comentários também. E vocês, no lugar deles, o que fariam diante desse amor crepuscular e proibido?